Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Introdução à Filosofia. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Eu já passei a aula 1, aula 2 e hoje é a 3. Aula 3 de Introdução à Filosofia. E ainda falta mais uma aula. Esse livro é 4 videoaulas, tá bom, pessoal? Nós vamos aprender tudo sobre filosofia. Tem muitos alunos que têm dúvida, o que é filosofia, qual a área da filosofia, o que abrange a filosofia, se a filosofia contradiz ou não as escrituras. Tudo isso nós vamos ver nesse livro de hoje, nessa aula de hoje, lição 3, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica em São Paulo, capital, há 25 anos, em 16 países, 27 estados brasileiros e mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no exterior, tá bom? Nós temos 3 cursos, básico, médio e bacharel. Também temos o mestrado, para quem já fez o bacharel, e temos anel de teologia. Ó, pessoal, eu deixei o anel lá em cima, no escritório. Eu estou aqui no ar livre. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o ar livre aqui da escola, tá bom? O escritório é aqui em cima, mas eu estou aqui no ar livre porque o sol já está nascendo, pessoal. Ó, daqui a pouco vai nascer o sol, tá bom? Então vamos para a aula. No final eu mostro os livros para vocês. Os livros estão aqui, ó. Aqui tem 10 mais 10, 20 livros é o curso básico, 40 livros é o curso bacharel. E nós vamos estudar esse assunto aqui, ó, hoje. Introdução à Filosofia. Tá vendo aí, pessoal? Introdução à Filosofia. Nas aulas passadas eu expliquei sobre os primeiros filósofos que nasceram na Grécia. Na verdade, a maior parte da ciência do mundo, não só do Brasil, do continente americano, ocidental, mas também do oriental. O continente africano, americano, europeu, o mundo inteiro. Opa, caiu aqui. Puxei aqui, pessoal, ó, para filmar. Eu acho que caiu aqui para filmar. Vamos ver se está tudo ok. Vamos lá. Então, eu estou falando aqui sobre essa matéria aqui, ó, Introdução à Filosofia. Tá bom, pessoal? É que na hora que eu fui passar aqui, ó, aí o microfone puxou a câmera. Então, para o mundo inteiro, quem inventou a filosofia foi a Grécia. Para várias ciências, matérias, foi a Grécia. A Grécia é o berço da civilização na área da cultura. Lembra que Paulo fala? Os gregos buscam conhecimento, enquanto os judeus buscam sinais. É igual a igreja. Tem igreja que busca sinais, mas tem igreja que busca só palavra, só conhecimento. No tempo de Paulo era a mesma coisa. Um povo estava em busca de sinais, outro povo estava em busca de conhecimento. E Paulo menciona isso. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam conhecimento. Então, o pai da filosofia é grego. Na Grécia antiga, 450, quase 500 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates nasce lá, na Grécia. Depois ele tem o seu aluno, que é Aristóteles e Platão. Aliás, Platão, né? Platão, que é aluno oficial de Sócrates. Sócrates foi o primeiro filósofo. Depois o segundo foi o seu aluno Platão. Depois surgiu os outros, Aristóteles, muitos outros. Pessoal, não sou filósofo, eu sou teólogo. Só que filosofia faz parte da teologia. A pessoa que estuda teologia, ele vai ver matéria chamada filosofia. Filosofia é a arte do saber, das questões, do perguntar, o porquê da vida, a razão das coisas. Sócrates, ele buscava a razão das coisas, o que é alma, o que é corpo, por que estamos aqui? São essas perguntas que formam a ciência chamada filosofia. E a palavra filosofia é uma palavra grega, que significa amigo da sabedoria. Eu já falei, ó, filosofia. Filo é filho,
Zofia é sabedoria. Então a palavra filosofia é filho da sabedoria. Então quando se fala que uma pessoa é um filósofo, é um filho da sabedoria, é um amigo da sabedoria, é um amante da sabedoria. Aquele que ama ler, estudar, pesquisar, assistir documentário, ele é um filósofo. Eu sou um filósofo, eu tenho um dom da filosofia. Tá? O que é o dom da filosofia? É aquele dom nato que Deus coloca dentro do ser humano para ser um pesquisador, para buscar mais conhecimento, para estudar. Na verdade, para mim é o seguinte, todo mestre é um filósofo. Por quê? Porque o mestre, ele estuda muito, e quem estuda muito ama a filosofia. A filosofia é simplesmente o conhecimento da razão das coisas, dos porquês da vida. Nas aulas passadas eu falei, Moisés era filósofo. Por quê? Ele estudou 40 anos lá no Egito. Paulo era filósofo. Por quê? Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo estudou 3 anos numa casa fechada, os livros. Ele mesmo falou, eu estudei por 3 anos os livros na minha casa, sem atender ninguém. Teve 3 anos que Paulo ficou trancado numa casa, só lendo o livro e pesquisando. Fora o tempo que ele ficou aos pés de Gamaliel aprendendo. Então, meu irmão, filosofia e teologia andam junto, tá? Não tem como se misturar, é mais ou menos assim, café com leite. Existe o leite, existe o café, mas também você pode misturar e dar uma combinação perfeita, café com leite, arroz com feijão, né? Cuscuz com manteiga e muito mais. Então a filosofia e a teologia andam junto. Assim, ó, filosofia e teologia. Uma necessita na outra. Na verdade, a teologia, ela tem filosofia. Entendeu? A filosofia não tem teologia, mas a teologia tem filosofia. Entendeu, pessoal? Então, a filosofia é o amigo do saber, é o amigo do entender. E a filosofia tem método filosófico. Método é o conjunto do processo que pesquisa a demonstração da verdade, consigação filosófica. A filosofia, ela vai buscar a razão das coisas, o entendimento das coisas, a razão da nossa fé, o porquê Deus escreveu a Bíblia, o porquê da nossa fé. Isso é filosofia, pessoal. Deixa eu ver o que mais que estava falando aqui a aula de hoje. Aristóteles, ó. Mostrar para vocês aqui, esse grande homem aqui, ó, Aristóteles, tá dando para vocês ver? Aristóteles foi um filósofo da Grécia. Aristóteles desenvolveu o dialeto, fazendo mudar o aspecto. Vocês podem colocar no Google aí e pesquisar melhor quem foi Sócrates, quem foi Platão, quem foi Aristóteles. Foram os 3 maiores filósofos que eu aprendi. Pessoal, eu estudei teologia, bacharel em teologia, lá na FAESP, na antiga Cícero Canuto de Lima. Aqui pertinho. Se eu virar a câmera, dá até para ver aqui mais ou menos. O carro dá uns 10, 15 minutos lá na igreja do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu estou aqui no metrô Arthur Alvim. Aí mais algumas estações chega a estação do Belém. É a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, pastor José Wellington. Assembleia de Deus de São Paulo aqui. Me formei lá. Eu entrei lá em 95, 96, mais ou menos. 2000 me formei. De 2000 até 2002 eu dei aula em outra escola. De 2004 eu abri minha escola até hoje, tem 20 anos. Então por que eu dou aula 25 anos? Porque antes de eu abrir minha escola eu já dava aula para outra escola. E na verdade antes de me formar em teologia eu já dava aula de escola dominical. Então se for ver bem mesmo, eu estou dando aula da Bíblia há 30 anos, 25 anos só de teologia, mais os 5 anos de escola dominical, são 30 anos dando aula da Bíblia, tá bom? Então a teologia, ela tem a filosofia, mas a filosofia não tem a teologia, é igual um carro. O carro tem o pneu, mas o pneu só não é carro. A filosofia só, sem a Bíblia, ela não é filosofia. A filosofia verdadeira ela é extraída da teologia. Tá bom, pessoal?
Divisão de método. Condição de investigação filosófica. Então, tudo sobre filosofia é pensar quem é o homem, o que o homem está fazendo na Terra, para onde o homem vai. Isso é filosofia, pensar, raciocinar. Isso é filosofia, pensar. Os homens antigamente na Grécia, eles estudavam muito a filosofia. O Heródoto é o pai da história, né? Parece que é a história. Tudo nasceu na Grécia. Os gregos eram homens voltados ao conhecimento. O estudo, a leitura. Pessoal, não tem teólogo sem ler a Bíblia toda. Me formei em teologia com o pastor Josiel Saraiva. Meu irmão, você comprou meus livros, estudou e fez uma prova e pegou o seu diploma, mas você leu a Bíblia toda? Você estudou a Bíblia toda? Não, pastor, ainda não li. Então, meu irmão, eu não posso considerar um teólogo. Porque esses livros que eu dou aqui, eles são baseados, extraídos da Bíblia, é um extrato da Bíblia. Entendeu? Aí você vem para mim e fala, por que... Olha um avião passando aí, ó. Passando um avião aqui ao vivo. Porque eu sou um teólogo que me formei. Não, meu irmão, você tem que estudar a Bíblia. Quem lê a Bíblia toda, faz um curso de teologia, aí sim eu posso dizer que é um teólogo. Mas você não é um bom pastor sem ter lido a Bíblia toda. Você não é um bom teólogo se não lê a Bíblia toda. Principalmente filósofo. O meu saudoso pastor, professor, pastor Severino Pedro, ele era filósofo, ele estudou filosofia e teologia. Pessoal, são duas ciências boas para quem quer estudar, viu? Mas não primeiro entra na filosofia, não. Porque a filosofia sem a Bíblia, ela é crítica. Ela é teologia liberal. Agora, a teologia verdadeira, ela tem a filosofia. Então, são duas ciências boas de estudar. Teologia e filosofia. Eu gosto muito de teologia e filosofia. Tem outra matéria também que é psicologia. A pessoa pode estudar psicologia para ser um psicólogo. Aí tem direitos, advogado, né, pessoal? Mas eu, pessoalmente, não gosto muito de estudar direitos, advogado. Eu acho que minha linha é a teologia. Você tem que seguir a linha que Deus colocou, o dom que Deus colocou em você. Qual o seu dom? É para governar? É para ensinar? É para pastorear? Porque são os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios. No Antigo Testamento tinha 3 ministérios. Profeta, rei e sacerdote. O profeta era o porta-voz de Deus. O rei era o governante. E o sacerdote era o pastor. Moisés era profeta, mas não foi sacerdote nem rei. Arão, sim, o irmão de Moisés, era sacerdote, mas ele não foi profeta e nem rei. Davi, sim, foi rei, mas não foi profeta e nem sacerdote. Deus dá um ministério para cada homem. Nenhum homem do Antigo Testamento e nem do Novo ocupou os 3 ministérios: profeta, rei e sacerdote. Entendeu, pessoal? Agora, Jesus ocupou os 3 ministérios. Profeta, quando ele anunciou a palavra, lembra da mulher samaritana? Falou, veja que tu és profeta. No livro de João, capítulo 4, versículo 29. E ele foi sacerdote na cruz. Hebreus 7,17 diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus vai ser rei quando reinar no milênio, 1000 anos. Os magos foram lá e falaram assim, viemos adorar o rei dos judeus, cadê onde está? Então Jesus é rei, profeta e sacerdote. Ele sim, Jesus Cristo, ocupou as 3 funções. Nenhum homem consegue ocupar as 3 funções. Pessoal, trazendo para o dia de hoje, quem é o rei? É o político, é o governante, ou o empresário, entendeu? Rei é o dono do ouro ou o político, o governante. Quem é o sacerdote? É o pastor, que fica ali, é o sacerdote na área do ensino, sacerdote na área do pastoreado. Quem é o profeta? É aquele que prega nas nações, que vai abrir igreja, que leva libertação, revelação, é o profeta.
Então hoje nós temos os 3 ministérios, não mudou não. Tem gente que diz, não, porque o ministério profético acabou em João. Porque a Bíblia diz assim, a lei e os profetas foram até João. Sim, a lei e os profetas foram até João. Mas hoje em dia tem profeta, meu irmão. Tem profeta. Você diz, não é ministério profético, é só o dom profético. Não, meu irmão, tem dom profético, o dom de profecia, né? E tem o ministério profético, continua normal. Não é que a lei, João, a lei e os profetas foram até João. Sim, a lei foi até João. Os profetas foram até João. Mas a graça e o ministério profético de Jesus Cristo continua. Então hoje tem dom de profecia e ministério profético. Entendeu? Ministério profeta. Lembra de Jesus falou os 5 ministérios, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Olha o profeta aqui, ó. Tá vendo? Dons ministeriais. Que antigamente era dom ministerial, era o ministério profético normal. Então, tem profeta no dia de hoje? Tem. O próprio Jesus falou. Uns ele deu para apóstolo, outro para profetas. Jesus falando. Novo Testamento falando, acho que foi Paulo, né? Efésios 4 e 11. Em Efésios 4 e 11, Paulo. Porque uns ele deu os dons para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre. Ó, o profeta aparece aqui, Paulo falando que Deus dá ministério profético à igreja. A igreja precisa do ministério profético, igual o Antigo Testamento também precisou. Tá bom, pessoal? Então, eu entrei um pouquinho na Bíblia, mas a próxima matéria é encerramento sobre introdução à filosofia. Aí depois desse livro nós vamos entrar em História da Filosofia. É esse outro livro aqui, tá bom? Agora eu quero encerrar essa aula de hoje e amanhã nós temos o encerramento desse livro para depois nós entrar na História da Filosofia. Então são 4 videoaulas desse livro, mais 4 videoaulas de filosofia. O total são 8 aulas sobre filosofia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês assistam até o final, compartilhem, se inscrevam no canal. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho aqui para vocês, ó. Tá? Esses aqui, ó. 20 livros é o curso básico, aí mais 10 livros é o médio, mais 10 é o bacharel. Então o básico são esses 20 livros aqui, ó. Aí tem o bacharel, que é esses 20, mais os outros 20 que tá lá no escritório em cima. Tá bom? Aí nós temos o curso mestrado, anel de teologia, o anel ficou lá em cima, mas é igual a esse aqui, ó. É igual a esse anel aqui, ó. Tá vendo aí? Aí você diz, não, pastor, me formei, quero um anel, me chama no WhatsApp, eu coloco no correio e chega aí na tua casa, com 5 dias, tá bom? Pessoal, me chama no WhatsApp, compra os nossos cursos. Tá bom? O anel. Eu envio para vocês pelo correio. Tem livro em PDF e livro físico. E se você quer abrir um núcleo teológico na sua igreja, me chama no WhatsApp. E se você também quer abrir uma escola, me chama no WhatsApp. Tá bom? Eu vou mostrar aqui o escritório, a parte de fora. E espero que vocês se inscrevam no canal. Vamos lá? Olha. Aqui é a parte do escritório, a escola é lá em cima, ó, pessoal. Ó, ali é o prédio grande, ali outro prédio bonito, ali está construindo, aqui é a escola lá em cima, do lado desse prédio bonito, tá bom? Shalom Adonai.